Glória a Deus, gente, por mais essa reunião e por mais essa célula. Eu creio que Deus vai falar muito nos nossos corações nessa noite, vai falar muito nas nossas vidas através da sua palavra. Amém? Hoje eu quero falar para vocês, e eu vou dar o tema daqui a pouquinho, o suspense. Hoje eu queria falar para vocês sobre a dura realidade que todos nós enfrentamos, sem exceção, de que não é porque nós tomamos decisões em busca de alcançar alguma coisa, não é porque simplesmente decidimos por alguma coisa, que é porque nós decidimos e elas certamente vão se realizar, certamente vão acontecer. E num mundo como esse que nós estamos vivendo, onde cada dia as coisas são mais rápidas, nós podemos ver, principalmente da tecnologia, como as coisas hoje são aceleradas, a quantidade de informações que chegam a nós, que nós temos à disposição, muitas vezes, gente, numa quantidade maior do que nós podemos efetivamente processar. E o problema dessa aceleração que nós estamos vivendo, desse tempo rápido que nós estamos vivendo, é que lentamente, olha que coisa curiosa, lentamente estamos começando a ser contaminados por uma ansiedade que é muito maior do que nós podemos administrar, do que nós podemos controlar. Esse ritmo acelerado que o sistema está impondo sobre todos nós, devagarzinho, eu falo devagarzinho, gente, porque é como se fosse... lembra aquela história de como você faz para cozinhar uma rã? Você não põe a água fervendo e joga a rã dentro porque ela pega na água quente, ela salta e vai embora. Você coloca a rã na água fria e vai esquentando lentamente. Quando ela menos perceber, ela já cozinhou. Nós estamos na mesma situação em que, lentamente, nós estamos sendo afligidos por uma ansiedade de um volume muito grande. E o que nós precisamos entender, o que é parte daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, é que todas as coisas, gente, e esse todas é do português mesmo, que quer dizer todas as coisas, elas têm um processo para ocorrer nas nossas vidas. E nós precisamos aprender a viver dentro desses processos que acontecem, sem perder a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa paz, sem perder a nossa fé, sem perder a direção do caminho que nós estamos indo, o foco daquilo que estamos fazendo. Então eu vou falar um pouquinho para vocês nessa noite, e o tema da nossa mensagem é: leva tempo. Nós precisamos entender que as coisas, por vezes, talvez muitas vezes, levam tempo. E para ilustrar isso que eu estou falando com vocês, eu quero trazer um texto da palavra do Senhor, que é bastante conhecido, que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1 a 8. Eu vou ler para vocês e vou destrinchar algumas coisinhas só no meio do caminho, para que não fique alguma dúvida ou fique alguma confusão. E a palavra do Senhor diz assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Esse tempo de matar aqui, gente, no original, tá bom? Que é hebraico, nós estamos aqui no Velho Testamento, no livro de Eclesiastes. Esse tempo de matar no original não é... Porque a gente pode trazer para essa situação de, mas a palavra de Deus está falando que tem um tempo que a gente tem que matar alguém. Quando você pega o original dessa palavra, ela tem um sentido claro também que pode ser traduzido como esse, mas ela também tem um sentido de você morrer por algum problema, alguma situação. Então, por exemplo, nós vimos lá tempo de nascer e tempo de morrer. Esse tempo de nascer e tempo de morrer é natural. O tempo do nascimento que nós temos, que é natural, e o nosso tempo de morrer, que é natural, pela velhice. Ok? Aqui o tempo de matar está junto com o tempo de curar. Então está falando literalmente dessa morte que vem por uma enfermidade, por um acidente, por algum problema. Então há um tempo de morrer e há um tempo de curar. Há um tempo de derrubar e há um tempo de construir. Há um tempo de chorar e há um tempo de rir. Há um tempo de prantear e um tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las.
tempo de abraçar e tempo de se conter. É curiosa essa palavra, né? Nós brasileiros que somos muito de uma proximidade calorosa, né? De nos abraçarmos, estamos vendo justamente o tempo de se conter. Olha que curioso. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, o que a palavra de Eclesiastes está nos dizendo é que para todas as coisas existe um tempo. E dentro desse tempo existe um processo. A única forma, gente, de nós lidarmos com a ansiedade dos nossos tempos é nós adquirirmos maturidade. Lidar com a ansiedade demanda de nós maturidade. E embora eu creio que você espera que eu traga para você uma palavra mágica ou uma fórmula mágica, algo que pudesse simplesmente ser aplicado instantaneamente agora e você pudesse ver a sua vida mudar totalmente e você não precisasse mais ter que lidar com níveis de ansiedade que pudessem tirar o seu sono, te deixar triste, deprimido, cansado, desmotivado. Porque são essas coisas que a ansiedade produz dentro de nós. Em vários níveis nós vamos enfrentar isso. Tem pessoas que já não dormem, tem pessoas que estão tristes, tem pessoas que já passaram da tristeza para a depressão, que é algo mais intenso. Há um cansaço, há uma desmotivação. Então, você podia estar esperando de mim que eu dissesse como você vai fazer para vencer essa ansiedade de uma maneira rápida e fácil. Eu quero te dizer, para que você possa vencer a ansiedade, vai ser necessário que você tenha maturidade. E a maturidade não pode ser adquirida do dia para a noite. E aqui eu falo especificamente, gente, da maturidade espiritual que vai nos possibilitar lidar com as coisas que estão dentro de nós, na alma. Amém? Leva tempo. Vamos traçar aqui um paralelo. Vamos pensar biologicamente e naturalmente? Quantos anos precisa um homem para atingir o ápice da sua plenitude física? Eu andei dando uma pesquisada na internet, a maioria dos tópicos que falam sobre isso dizem que, num âmbito geral, né, o homem alcança a sua maturidade física, a sua plenitude física entre os seus 30 e os seus 35 anos de idade. Ok? Eu comecei a treinar muito cedo, eu comecei a treinar com 15 anos de idade. Aos 22, 23 anos, eu tinha muita força, mas eu não tinha a força que eu consegui quando aos 30 anos, então, eu fui competir e aí ganhei um campeonato de levantamento. Seria impossível para mim tentar fazer essas coisas com aquela idade, por mais que eu tivesse menos, ou seja, meu corpo fosse mais novo, ok? Mas eu não teria a plenitude da forma física. Então, para que durante esse processo de treino houvesse a maturação, levaram-se muitos anos de treino. Não foi do dia para a noite que você entrou numa academia e uma semana depois já estava com um resultado excelente. Não é verdade? Tem pessoas que estão querendo ganhar mais força, tem pessoas que estão querendo perder peso, tem pessoas que estão querendo administrar algum quadro clínico, né, biológico, físico que esteja passando, que seja necessário um exercício físico. E você pode ver que os resultados não virão do dia para a noite. Não virão. E uma das coisas que, na época que eu dava aula na academia, eu mais falava para os jovens alunos é que eles olhavam para nós, que já estávamos num nível bem mais avançado, e eles queriam chegar em nós uma semana depois. Eu falo, gente, não adianta você ter pressa, você vai machucar o seu corpo e não vai conseguir trazer resultados. Você tem que ter paciência. Então, é muito óbvio que para um ser humano chegar à sua idade adulta, precisam-se vários anos se passar. E também é muito óbvio, então, nós trazermos essa realidade do plano físico para o plano espiritual, para nós falarmos que o fruto do Espírito, que é o resultado da ação do Espírito Santo de Deus, dentro do coração de todo aquele que ama o Senhor, também é um processo de se estabelecer.
Porque se ele se estabelecesse instantaneamente, não seria lindo as pessoas se entregarem diante do Senhor e falar: meu Deus, eu quero entregar minha vida para ti, eu te entrego meu destino, eu te entrego meu coração, e de repente, sabe, como num passe de mágica, nós já saíssemos totalmente convertidos, trabalhados, curados, restaurados, não tivéssemos mais nenhum pecado. Mas todos nós sabemos que não é assim que funciona. Existe um processo. Lá em Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja que nesse texto eu assinalei paciência e domínio próprio. É o fruto do Espírito junto com o restante. Esse fruto, ele não acontece do dia para a noite. É um trabalhar do Espírito Santo dentro de nós que vai produzir essas mudanças. E existe um processo. Você está me entendendo? Leva tempo. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa noite. De como nós podemos vencer a ansiedade que tenta destruir o tempo que esse processo demanda nas nossas vidas, produzindo na nossa alma prejuízos graves e da nossa alma para o nosso corpo. E depois eu vou trazer alguns textos aqui muito interessantes que vão ilustrar para você. Então, nós não estamos falando apenas de um plano emocional, mas do plano físico que também é afetado quando nós estamos desequilibrados. Um excesso de ansiedade, quando nós já extrapolamos os limites do nosso corpo. E eu queria falar para vocês hoje sobre 3 tópicos apenas, mas 3 tópicos bem expressivos. Nós vamos falar sobre velocidade versus força. Nós vamos falar sobre as 3 verdades que nós precisamos guardar. E eu vou falar sobre praticar a paciência. Vamos começar então sobre velocidade versus força. Lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Olha que interessante, gente. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Ou seja, antes que a ciência descobrisse, antes que a medicina descobrisse, Deus já estava falando: olha, existe um limite que o seu corpo aguenta. Se você infligir sobre ele uma ansiedade muito maior do que ele pode suportar, tenha entendimento, você vai sofrer no seu corpo. Enfermidades vão acometer a sua vida. E ele fala, continuando: pois a juventude e o vigor são passageiros. A gente acredita que quando a gente é jovem pode tudo. Quando a gente é jovem não tem medo de nada. Quando a gente é jovem a gente é atirado, faz as coisas acontecer. Não é verdade? Parece que juventude e velocidade também andam juntos. Tanto isso é verdade que você deve se lembrar, se você é das antigas, como eu, quando nós tínhamos aí 15, 16 anos de idade, qual era o nosso maior desejo, qual era o nosso maior sonho? Você lembra? Fazer 18 anos. Talvez falando para uma nova geração hoje, fazer 18 anos para eles, o que muda fazer 18 anos? Só estou ficando mais velho, mas não muda nada. Mas para nós mudava tudo. Porque nós não tínhamos acesso às informações e às coisas que nós temos hoje. Então 18 anos significava que eu poderia ir a algum lugar que antes eu tinha que ir com os meus pais, agora eu poderia ir sozinho. Isso significava que eu poderia ir num outro horário, em determinado lugar, que antigamente eu tinha que ir na famosa matinê. Então agora eu poderia estar indo no horário de adulto. Isso significava que eu poderia tirar a minha carteira de habilitação e aí criar asas, ter um carro e ir para onde eu quiser. Mas hoje, gente, para essa geração nova, talvez faça pouco sentido, porque os jovens vão falar assim: para que eu preciso de um carro? Eu pego um Uber, o cartão é do meu pai, o cartão de crédito do meu pai, eu vou e volto e está tudo certo. Vou em segurança, não tenho que me preocupar com nada. Então, muitas coisas mudaram. Mas se você que é das antigas como eu, lembra de como nós tínhamos esse desejo de atravessar os anos rapidamente. E era muito curioso, né? Depois que nós chegávamos aos 18, 19, 20 anos, você falava assim: puxa, não dá para voltar para trás agora? Parece que a gente acelerou tanto e deixou de curtir, de usufruir daquele momento, porque nós queríamos estar num tempo adiante, num tempo à frente. Então, gente, nós temos essa questão da velocidade, né, versus a força. E nós precisamos discernir o que é que Deus demanda de nós. O que é importante para nós. Eu fui buscar alguns dados científicos para que a gente pudesse ilustrar essa questão da ansiedade, para vocês entenderem como é grave.
E eu descobri através do trabalho de um psiquiatra que chama-se Fernando Aschbar, que ele é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, e ele estima, dentro dos seus estudos, que cerca de 10% de todas as crianças, de todos os adolescentes do Brasil, né, 10% de todas as crianças e adolescentes do Brasil já sofrem de uma ansiedade excessiva. Não estou falando daquela ansiedade normal que acomete de tempos em tempos, estou falando daquela ansiedade que já não dá mais para controlar simplesmente conversando, tirando umas férias, ou dando um presente, ou alguma coisa nesse sentido. Estou falando de uma ansiedade que já precisa de tratamento, que precisa ser levado a um psicólogo, que precisa ser levado às vezes até a remédios, ok? Então é muito importante nós entendermos que esse momento que nós estamos vivendo hoje está produzindo algo muito complicado na vida das nossas crianças. Antes, a ansiedade estava meio que restrita às nossas vidas, dos adultos. Hoje nós temos alguma coisa um pouco mais complexa, alguma coisa um pouco mais profunda. Então, eu quero agora dar um outro exemplo para vocês também muito interessante, que é assim. Nos Estados Unidos, algumas décadas atrás, descobriram que se você borrifasse CO2 nos tomates enquanto estivessem nos pés, esses tomates, eles ficariam de um tom avermelhado intenso, né? Sabe daquele tomate que você olha assim e fala, meu Deus, eu vou morder ele assim, ó, no pé. Só que o que acontece? Você usar desse procedimento de aplicar o CO2 nesses tomates que estão no pé, produzia um sério problema. Porque o tomate adquiria a cor ideal, mas ele não estava maduro, e dentro ele era um tomate sem sabor. Então, comparando-se esse tomate vermelho borrifado com CO2 e o tomate efetivamente amadurecido no pé, nós temos uma condição de que no pé ele amadurece melhor e com mais qualidade, mesmo que ele não esteja assim tão vermelho. Amém, gente? Então eu quero que você entenda o seguinte: Deus quer que nós venhamos a crescer e conquistar as coisas, sim, mas nós estamos querendo crescer e conquistar rapidamente. E Deus quer que nós cresçamos de maneira forte, para que nós possamos manter essas conquistas. De nada adianta eu conquistar alguma coisa e perder outras no meio do caminho. Nós não precisamos ter perdas no meio do caminho. Amém? Deus quer que nós continuemos conquistando e mantendo as coisas que nós estamos conquistando. Mas para isso, essa nossa conquista tem que ser baseado não na velocidade com que ela vai chegar até nós, porque às vezes nós adquirimos coisas muito rápido, muito antes do que seria o ideal. E Deus quer que a gente vá adquirindo na força, porque essas conquistas vão acontecer no tempo oportuno e vão produzir, né, a manutenção dela, ou seja, vamos manter essas conquistas. Eu quero usar um exemplo para vocês, que é lá da Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Pacífico. Eu não sei se vocês têm entendimento e conhecimento dessa guerra. O principal da Guerra do Pacífico era manter a conquista das ilhas que existiam, que poderiam servir de base para se poder atacar o inimigo. No caso, aí nós estamos falando na época do Japão, e estamos falando aí dos Estados Unidos, principalmente. Então, para que houvesse essa proximidade, para que pudéssemos criar, para que eles pudessem criar uma estratégia de ataque ao Japão, haveria necessidade de haver bases próximas. Então, as conquistas das ilhas foram fundamentais para que essa Guerra do Pacífico desse a vitória especificamente aí aos aliados. Eu vou falar para vocês rapidamente como foi essa estratégia e traçar um paralelo com os nossos dias de como isso é um trabalho de Deus também nas nossas vidas. Então a primeira coisa que eles faziam, não dava para simplesmente chegar com os navios, descarregar os soldados e vir para as praias e invadir as ilhas. Por que não dava para fazer isso? Porque o inimigo já estava posicionado estrategicamente num lugar onde ele já conhecia, numa terra que ele conhecia todas as nuances da topografia, conhecia a parte de clima, sabiam as melhores posições. Então não dava simplesmente para descarregar soldados e entrar nas ilhas e bater de frente com o inimigo, que as perdas iam ser enormes. Então os navios ficavam a uma certa distância das ilhas
atirando com seus canhões. Era literalmente um bombardeio direto na ilha, dia e noite, dia e noite. Você vai me perguntar, esses bombardeios não destruíram todas as pessoas que estavam na ilha? Não mataram todos os soldados inimigos? Não! Porque eles ficavam escondidos. Esse bombardeio, embora sirva para assim acuar o inimigo, ele tinha muito mais uma função psicológica. Era abater os ânimos do inimigo. Pensa de dia e de noite explodindo, explodindo, explodindo. Você não consegue dormir, você não consegue sair da sua toca, né, dos seus bunkers para ir para algum lugar, você não consegue buscar alimentos, você não consegue fazer nada. Você fica restrito e aquelas explosões de dia e de noite, de dia e de noite. Então, qual era o objetivo desse bombardeio estratégico? Era amolecer as resistências. Aí entrava-se na segunda etapa. A segunda etapa era, assim, descarregar num determinado local dessa ilha, num determinado local estratégico, um grupo de soldados que viesse numa parte dessa praia que pudesse adentrar de maneira tranquila, que pudesse adentrar de maneira fácil, porque ali ele ia estabelecer o que eles chamam de cabeça de praia. Ou seja, um lugar seguro por onde poderiam passar todas as tropas, descarregar os equipamentos e assim começar a adentrar dentro da ilha. E as baixas iam ser muito menores. E por fim, começa-se o processo de libertação da ilha. Não pense apenas que os bombardeios e você estabeleceu cabeça de praia eram suficientes para conquistar a ilha. Você teria que descarregar os seus equipamentos, trazer os seus soldados e ir ponto a ponto, montanha a montanha, bunker a bunker e conquistando todas estas áreas. Gente, a obra de Jesus Cristo nas nossas vidas, na vida de todo aquele que ama o Senhor, é exatamente isso. Percebe que ele permite que nós passemos por algumas lutas, provações, dificuldades, circunstâncias adversas. Essas situações, gente, elas vão amolecendo a nossa resistência. Elas vão amolecendo o nosso coração. Nós vamos começando a enxergar que nós não somos nada e Deus é tudo. Que na força do nosso braço a gente pode fazer algumas coisas, mas é muito limitado. Mas na força do Senhor nós podemos fazer muitas coisas. Então Deus permite que nós passemos por isso para começar a amolecer as resistências dentro de nós. Veja, por exemplo, a vida de Jó. Se você pegar lá no livro de Jó, você vai ver que Deus permitiu, Deus não enviou nada maligno sobre Jó, mas Deus permitiu que Jó passasse por algumas provas muito fortes, sendo ele justo. Mas quando você lê lá no final do capítulo 42, quando Jó, então, entende tudo aquele processo que ele passou, e é lindo, quando ele fala assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, de ouvir a tua voz, mas agora os meus olhos te veem. Deus estava levando Jó para uma outra situação. Mas se Deus não tivesse permitido que Jó passasse por aquelas provas e dificuldades, que se fosse eu e você, talvez nós não tivéssemos conseguido vencer. Então, ele passou num outro nível, foi para um novo patamar, amolecendo o nosso coração. Depois que Jesus permite que nós passemos por algumas lutas e provas que amolecem o nosso coração e quebrantam o nosso coração, aí então ele estabelece um cabeça de praia. O que é o cabeça de praia? É o momento onde nós nos rendemos diante dele. E nós falamos, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de direção, eu preciso de salvação, eu preciso do teu conselho, eu preciso conhecer a tua vontade para a minha vida. Então nós já abrimos uma passagenzinha por onde ele pode entrar. Como se nós disséssemos assim, ó Senhor, eu estou te dando uma oportunidade de falar comigo. E a partir daí, começa a libertação da nossa alma. Libertação das dores que nós temos, libertação de processos que nós temos dentro de nós terríveis, libertações que nós precisamos no nosso interior. Isso não acontece do dia para a noite, gente, é um processo. Tem coisas que nós entregamos para o Senhor, para Ele trabalhar logo que nós entregamos a nossa vida para Ele. Mas tem outras que nós resistimos anos a fio, acreditando que aquilo não é um problema que nós não precisamos mudar. Então, assim, Deus se importa com força e estabilidade muito mais do que velocidade. Amém? Força e estabilidade.
Nós estamos em busca de alguma coisa que traga solução imediata. Eu quero te dizer que se Deus quisesse fazer dessa maneira, Ele faria. Mas Ele estabeleceu usar processos conosco. Amém? Esses processos vão nos possibilitar ficarmos firmes no Senhor. Ficarmos firmes no propósito. Depois eu quero falar para vocês, no nosso segundo tópico, sobre 3 verdades que nós precisamos guardar. Essas 3 verdades você precisa saber e você precisa guardar. Primeira, aprendemos lentamente. Lá no livro de Salmos, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Porque Deus falaria que bem-aventurado é uma pessoa que medita na Bíblia, na palavra dele, nas Sagradas Escrituras, de dia e de noite. Por que nós precisamos meditar e não apenas ler de dia e de noite? Porque nós esquecemos rapidamente. Nós temos um problema grave de que as lições que nós passamos, anos depois, já não nos lembramos mais delas. É muito comum isso acontecer. Nós somos pessoas que temos um aprendizado lento. Então precisamos estar meditando e buscando a palavra do Senhor continuamente. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos fazer efetivamente com que o nosso interior esteja sendo alimentado com a sua palavra. Depois, um outro tópico muito interessante desses 3 que nós estamos falando. O primeiro, então, nós falamos sobre nós somos lentos para aprender. E o segundo tópico, então, é mais interessante ainda. Temos muito para desaprender. Lá em Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, transformar a nossa vida pela renovação da nossa mente é literalmente nós desaprendermos certas coisas. Tem muita informação que nós recebemos na nossa vida desde que somos crianças. E se nós nunca colocarmos essas informações que nós recebemos, essas verdades que nós vivemos, no filtro da palavra, da Bíblia, nós nunca vamos saber o que é e o que não é. A Bíblia é a expressa vontade de Deus, é a palavra escrita do Senhor. Ela é verdade ontem, hoje e para sempre. Ela nunca fica desatualizada. Jamais. Jamais. Então, nós precisamos desaprender algumas coisas que nós recebemos no passado, para que nós possamos renovar a nossa mente naquilo que Deus tem para nós. E o terceiro tópico dessas 3 coisas que nós precisamos guardar e não nos esquecer é que crescer quase sempre é um processo doloroso e assustador. Gente, não há crescimento sem mudança. Não há mudança sem perdas. E não há perdas sem dor. Toda mudança envolve alguma perda. Toda mudança envolve alguma perda. Nosso problema é que muitas vezes nós estamos tão arraigados a certas coisas, nós não queremos abrir mão delas. Não queremos abrir mão delas. Mas eu quero te dizer, se você tem uma casa cheia de móveis, uns novos e outros velhos e corroídos, se você tentar colocar móveis novos sem tirar esses velhos, você nunca vai ter um lugar para colocá-los. E tirar os móveis velhos e corroídos significa desapegar, às vezes, com emoções e sentimentos. E coisas que estão há muito tempo conosco. Mas eu quero te dizer uma coisa importante. Não é porque certas informações ou verdades que nós carregamos no nosso coração há muito tempo, mas que elas não são alinhadas com a vontade de Deus, não são estas informações que vão nos possibilitar avançar e crescer. E muitas vezes elas vão ser uma âncora na nossa vida. Você precisa deixar coisas para trás. Precisa mudar a sua maneira de pensar. Você precisa permitir que a verdade de Deus entre no seu coração. E sem dúvida e sem questionamento, da palavra de Deus,
você possa receber isso com singeleza e simplicidade de coração. Porque tem muita coisa que a gente precisa desaprender. E eu falo isso até dentro da igreja. Porque a própria igreja tem passado por um momento de crescimento, de maturação. E tem coisas que nós aprendemos lá atrás, gente, dentro da igreja, que nós precisamos deixar para trás. Porque hoje, quando nós entendemos à luz da palavra que aquela informação que nos foi passada era equivocada, hoje nós temos acesso a uma verdade absoluta. Amém? Essas 3 coisas você precisa guardar no seu coração. Somos lentos para aprender, temos muita coisa para desaprender, e nós temos essa sensação, e é verídica, de que crescer é um processo doloroso e assustador, e nós precisamos lidar com ele. Então, dessas 3 coisas que nós falamos, grave isso. Não se apresse, mas também não se atrase. Ou seja, não use a força do seu braço para ir atrás daquilo que você quer, pura e simplesmente, atropelando tudo. Mas também não use como desculpa as dificuldades ou as condições adversas para não continuar na sua caminhada. Não se adiante, nem se atrase. Mas saiba que Deus está operando na sua vida, mesmo que você não esteja sentindo nada. Deus está trabalhando na sua vida, mesmo que você não esteja ouvindo nada. Amém? E eu quero fechar sobre o último tópico, que é pratique a paciência. Eu vejo muitas pessoas falarem assim com Deus, né? Senhor, me dá paciência. E aí eu falo assim, cuidado com o que você pede para Deus. Você precisa saber o que você está pedindo, né? Você precisa saber o que você está orando ao Senhor. Então toda vez que você pedir paciência para Ele, se prepare, porque Ele vai te colocar numa situação onde você precisa usar a paciência. Porque não tem sentido, gente, Deus te dar alguma coisa que você não vai usar para nada. Deus não desperdiça recursos. Então toda vez que você fala assim, Senhor Deus, me dá paciência, já se prepara que Ele vai te colocar em situações para você poder praticar a paciência. Agora, também por conta disso que eu estou te falando, não vai ser daqueles que falam assim, Senhor Deus, eu não quero paciência nenhuma, tira toda a minha paciência, porque assim eu não vou passar por nenhuma prova. Não seja assim. Amém? Não seja assim. A prova de Deus na minha e na sua vida produz maturidade. E a maturidade vence a ansiedade. Lá em Isaías 55, versículo 8, diz assim, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Bom, então é muito óbvio para nós entendermos que a dimensão que Deus anda não tem nada a ver com a nossa dimensão aqui. A realidade que Deus vive é muito diferente daquela que nós vivemos aqui. Só que nós podemos atrair essa realidade para nós e podemos andar no caminho mais alto que o nosso. Amém? Então, pratique a paciência. Como? Primeira coisa importante, seja paciente com Deus. Parece besteira o que eu estou falando, né? Mas como assim ser paciente com Deus? Deus não tem nada a ver, tô tranquilo com Deus. Não. Às vezes a gente se engana, sabe? Às vezes a gente fala para nós mesmos que, faz parte da prova, mas tá tudo bem. Mas lá dentro, no profundo, dentro do nosso coração, não tá tudo bem. A gente tem alguma questão, Senhor, não tô curtindo isso não que eu tô passando. Seja paciente com Deus. O cronograma de Deus não é o mesmo que o nosso. E entenda, o dele é perfeito e o nosso tem falhas. O nosso cronograma pode tentar ajeitar e prever uma série de coisas o mais próximo possível. Mas o cronograma de Deus sabe todas as coisas que vão acontecer e todas elas já estão incluídas. Ande no cronograma de Deus. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Então, se você está num tempo de angústia, onde está o seu refúgio? Está em Deus. Ele protege os que nele confiam. Percebe que aqui tem uma condicional. Quem que ele protege? Ele protege todo mundo? Não. Ele protege aqueles que confiam nele. Como eu posso confiar no Senhor?
sabendo que o deadline dele, o cronograma dele, né, a schedule, né, a agenda que ele tem para nós é diferente da nossa. E é melhor do que a nossa. E quando eu passo a descansar no Senhor, ou seja, eu fiz a minha parte, também Deus não está falando assim, olha, você não precisa fazer mais nada, eu vou fazer tudo aqui. Não, não. Nós fazemos a nossa parte. Mas tem momentos que a nossa parte é confiar. Confiar. 2. Seja paciente com você mesmo. Não existe nenhuma estratégia na Bíblia descrita da seguinte maneira: segredos para a santidade instantânea. 3 passos fáceis para a maturidade. Você não vai encontrar na Bíblia em nenhum lugar, nem numa história, nem numa direção de Deus, alguma coisa que rapidamente produz em nós a transformação, a maturação e a bênção. Olha que coisa interessante, gente. Deus faz um cogumelo da noite para o dia. Mas ele faz um carvalho brotar e crescer e maturar em 100 anos. Perceba, Deus tem a sua maneira de agir em cada momento. Existe um tempo específico para cada coisa que passamos. Existe um processo específico para tudo que vivemos. Nem tudo é cogumelo, gente. Mas eu diria que muita coisa é carvalho. O cogumelo tem essa beleza de se manifestar rapidamente, maturar do dia para a noite, ou da noite para o dia. Mas o carvalho é forte, resistente e imponente. Amém? Leva tempo. E terceiro, não desanime. Praticar a paciência significa não desanimar. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículos 2 a 3, nós vamos ler um texto que fala de um momento que o profeta ficou extremamente deprimido, porque ele almejava do Senhor uma resposta rápida para aquilo que o povo estava passando. Era um momento difícil que o povo estava passando, um momento de juízo, um momento de circunstâncias adversas, e ele esperava do Senhor uma resposta e uma solução rápida para aquilo. E ele ficou deprimido porque não acontecia dentro daquilo que ele estava imaginando. E olha o que está escrito nos versículos 2 e 3. Então o Senhor respondeu, então Deus respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O que ele estava falando? Abacuque, entenda uma coisa. A solução que você espera, ela vai acontecer, mas ela não vai acontecer no tempo que você espera. Existe um tempo designado para ela, porque tem muitas outras coisas que estão entrelaçadas nisso que nós não conseguimos alcançar e que precisam se cumprir. Nós somos tão imediatistas, gente, com as coisas. E quando eu falo imediatistas, assim, mas Carlos, eu já estou há 5 anos esperando alguma coisa. Tá, mas para que essa coisa aconteça, talvez tenham outras circunstâncias que precisam se realizar, porque se essa coisa acontecer antes desse prazo e acontecer solitariamente, essa conquista não vai te produzir algo positivo, ou vai produzir perdas, ou logo depois essa conquista vai se perder. Existem tantas coisas que nós não sabemos que estão acontecendo à nossa volta. A nossa vida não é uma coisa linear. Cada acontecimento da nossa vida impacta acontecimentos nas vidas de outras pessoas. Você já parou para pensar nisso? Nós não estamos desligados do mundo. Então, leva tempo. Pratique a paciência. Seja paciente com Deus. Seja paciente com você mesmo. E não desanime. Amém? Não desanime. Eu quero trazer para vocês um dito popular. Faz tempo que eu não escuto, mas é verdade, né? Nem sempre as coisas são no nosso tempo.
Quantas vezes você já não escutou isso? Principalmente quando você era jovem, os seus pais falavam assim, filho, nem sempre as coisas são no nosso tempo. Pois eu quero te dizer hoje, nem sempre as coisas são no seu tempo. Amém? Eu diria até que na maioria das vezes as coisas não são no nosso tempo. E tudo aquilo que nós produzirmos com velocidade, tentando alcançar o que nós queremos fora do tempo, vão produzir algum tipo de prejuízo na minha vida e na sua. Lá em 1 de Pedro 5, 6 e 7 diz assim, versículos 6 e 7 diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno, porque tudo tem um tempo, ele vos exalte. E lance sobre ele a sua ansiedade. Essa palavra, gente, lançar, é mais ou menos isso que nós estamos traduzindo aqui. Mas o sentido bem literal disso seria você jogar alguma coisa para cima. Não é apenas lançar como se você jogasse alguma coisa longe de você, mas está falando de você lançar, de você jogar para cima. O que essa palavra está querendo dizer? Joga para o Senhor, entrega para o Senhor, descansa nele. Você precisa tirar essa ansiedade do seu coração. Lance sobre ele a sua ansiedade. É isso que está escrito. Não está escrito assim, ele tomará do seu coração a sua ansiedade. Não está escrito assim. Mas está escrito, lance sobre ele a sua ansiedade. E a Bíblia explica por quê. Porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Nós vivemos num tempo de uma extrema ansiedade. Nós vivemos num tempo de realizações que muitas vezes não se cumprem no nosso tempo e de lutas que nós enfrentamos por tempos, por prazos maiores do que nós achamos que temos condições de suportar e de administrar. Mas o que o Senhor está dizendo para você hoje é: confia em mim. Tudo leva um tempo. Eu sou Senhor do tempo. E o que eu vou fazer na sua vida precisa maturar. Então tenha paciência. Me busque. Conheça a minha palavra. Conheça a Bíblia. Entregue o seu coração. E Deus vai fazer uma obra na sua vida. Amém? Nós não podemos desejar que as coisas aconteçam do dia para a noite e saiam perfeitas e durem eternamente. Mas nós podemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e aprender a descansar nele e saber que a nossa maturidade também leva tempo. Mas em cada prova avançamos um pouquinho, em cada luta crescemos um pouquinho, em cada adversidade fortalecemos um pouquinho, e assim dia após dia nós vamos descobrindo a obra de Deus, o trabalho do Senhor nas nossas vidas. E vamos vencendo a ansiedade, o desespero, o cansaço e a tristeza. Deus tem um projeto e um plano para a sua vida. É um plano de paz, é um plano de bênção, é um plano de vitória. Mas essas coisas não vão se realizar quando você acha que tem que ser, mas quando Ele estabeleceu. Quando nós alcançamos um nível de maturidade que nós podemos descansar e confiar no Senhor, e quando eu falo isso, não falo que nós não podemos ficar abatidos momentaneamente, mas o abatimento cai por terra rápido, porque nós confiamos naquele que prometeu e confiamos naquele que tem cuidado de nós. Eu queria que você fizesse uma oração comigo, que você entregasse a sua vida, os seus sonhos, seus projetos, seu destino nas mãos do Senhor. E que você repetisse assim comigo: Senhor, eu não sou dono do meu tempo, mas Tu, Senhor, é o dono. Eu te entrego a ansiedade, o medo, a tristeza,
a angústia, as dúvidas e as incertezas diante de Ti. E te peço, Senhor, vem habitar dentro de mim, do meu coração. Muda a minha história e fortalece-me para as conquistas que o Senhor sonhou para a minha vida. E eu te peço estas coisas em nome de Jesus. Amém? Eu creio que Deus fará coisas tremendas na sua vida quando você descansar e confiar no Senhor. Amém?